Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas investigações profundas. Hoje é dia 4 de março de 2026. Muito bom estar aqui para mais essa análise. Para nossa imersão de hoje, trabalho de formiguinha foi intenso. Bastante intenso. Nós mergulhamos de cabeça em uma montanha de fontes. Cruzamos os dados e as reportagens de fundo dos principais portais de notícias do país, como G1, Folha, Estadão, CNN Brasil e Poder 360. E o objetivo central aqui é pegar essa avalanche de abas abertas no navegador, Que não são poucas, né? não são poucas mesmo, e transformar tudo isso em conhecimento claro, atuável e principalmente sem ruídos para nossa audiência. Perfeito. O desafio de uma análise como a de hoje não é apenas relatar o que aconteceu, mas decodificar as engrenagens por trás das manchetes. Exatamente. Nós queremos extrair o que realmente importa dessa enxurrada de informações. Assim, quem nos ouve sai com a compreensão cristalina do cenário atual. Mais do que isso, a meta é mostrar como eventos globais de proporções gigantescas estão, neste exato minuto, moldando a política interna e a economia bem na nossa porta. Tudo de forma estruturada, claro, para evitar aquela sensação de sobrecarga mental que o noticiário costuma causar no dia a dia. Certo. Vamos desvendar isso. E para começar, precisamos olhar para o tema que monopolizou as capas de todos os jornais nesta manhã. A tensão geopolítica no Oriente Médio. Isso. E o que as fontes já estão apelidando de efeito petróleo. Um nome bem apropriado, diga-se de passagem. Pois é. O cenário bruto, relatado com muita cautela pelos portais, envolve uma escalada drástica no conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. Os relatos confirmam ataques diretos recentes a Teherã. E a morte do líder Ali Khamenei. São eventos que, por si só, já colocam a comunidade internacional em alerta máximo. Mas o que eu quero entender, cruzando com a nossa pauta econômica, é o seguinte: como um choque dessa magnitude geopolítica atravessa o mundo e atinge a economia brasileira tão rápido. Se conectarmos isso ao cenário maior, a resposta curta é que o mercado financeiro global tem uma aversão profunda a qualquer tipo de incerteza. E especialmente incerteza envolvendo mísseis. Exato. Especialmente quando envolve mísseis sobrevoando regiões ricas em recursos energéticos. Mas se mergulharmos nos mecanismos, vemos que o reflexo ocorre através de dois dutos principais. O câmbio e as commodities. Isso. Quando uma escalada militar atinge o coração do Oriente Médio, os grandes investidores institucionais, aqueles que gerenciam trilhões de dólares, entram em modo de pânico. Eles puxam o freio de mão. Puxam na hora. Eles retiram o capital de mercados emergentes, que são considerados de maior risco, e correm para o porto seguro mais líquido e tradicional do mundo. Que são os títulos do Tesouro Americano. Precisamente. Mas por que o dólar especificamente, e não o ouro ou, sei lá, moedas de outros países desenvolvidos? Digo isso porque os números que os portais trouxeram hoje assustam. Assustam bastante. O dólar disparou. Está cotado numa faixa entre R$ 5,26 e R$ 5,31. Estamos falando do maior patamar em quase 2 anos. É um salto expressivo. O dólar atua como a moeda de reserva global. Em momentos de crise extrema, a liquidez do dólar e a confiança na máquina estatal americana superam qualquer outro ativo. Mas e o ouro nessa história? O ouro é um refúgio, sim, mas não tem a mesma facilidade de transação em larga escala que o dólar oferece instantaneamente aos fundos globais. Entendi. E essa fuga massiva de capitais drena dólares do Brasil. Pela lei da oferta e da procura, se há menos dólares circulando aqui, todo mundo querendo comprar para se proteger, o preço da moeda americana dispara contra o real. Isso encarece tudo o que importamos, desde componentes eletrônicos essenciais para a indústria até o trigo do pão francês que a nossa audiência consome no café da manhã. Isso já explica a dor no câmbio. Mas a outra face desse efeito petróleo parece ser ainda mais direta. O barril do tipo Brent, que serve de referência global, já passou da marca de $81. Sim, já ultrapassou os 81. E o que me chamou muita atenção nos relatórios da CNN e do Estadão foi o alerta insistente dos especialistas de que esse valor pode saltar para $100. $100 o barril. Se houver persistência no bloqueio do Estreito de Hormuz. O que exatamente faz desse pedaço de mar um gatilho tão sensível para a economia mundial? A geografia explica essa sensibilidade. O Estreito de Hormuz é um gargalo marítimo localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã.
No seu ponto mais estreito, ele tem apenas cerca de 39 quilômetros de largura. 39 quilômetros não é nada em termos de navegação internacional. É muito estreito. No entanto, aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no mundo transita por essa passagem diariamente. 20%? É muita coisa. É a principal artéria de escoamento para gigantes da produção como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque e o próprio Irã. Se as tensões militares bloquearem fisicamente ou inviabilizarem o seguro dos navios que passam por ali, a oferta global sofre na hora. Sofre uma contração imediata e violenta. Menos óleo no mercado significa preços nas alturas. Então, o que tudo isso significa? Isso nos traz de volta para o Brasil com uma força impressionante. As fontes indicam que a Associação de Refinadores está pressionando duramente a Petrobras por causa de algo chamado paridade internacional. Um termo que sempre volta aos jornais. Para quem acompanha a nossa análise, mas não vive o jargão do mercado financeiro todos os dias, como podemos traduzir essa pressão sobre os preços da gasolina e do diesel? De forma bem objetiva, a paridade internacional é o princípio de precificação que estipula que o combustível vendido aqui dentro do Brasil deveria refletir os custos do mercado global. Ou seja, o preço do barril é em dólar mais os custos de importação. Exatamente. Atualmente, os dados mostram que a Petrobras está operando abaixo dessa paridade. Na prática, a conta não está fechando. Está mais barato vender na nossa bomba do que o preço que o mercado internacional pratica lá fora. Isso mesmo. E com o dólar a 5,31 e o barril flertando com os $100, essa distância entre o preço local e o internacional se transforma num abismo. Um abismo. E aí, se a diretoria da estatal decide segurar o preço para não impactar a inflação local, a empresa absorve esse prejuízo multibilionário, o que afeta os seus caixas e acionistas. Mas tem o outro lado da moeda. Sim, por outro lado, se houver o repasse imediato e total desse aumento para as bombas, o custo do frete dispara. E como o Brasil escoa a vasta maioria de suas riquezas e alimentos por rodovias, o repasse para o diesel significa inflação generalizada nas prateleiras dos supermercados algumas semanas depois. É um dilema que testa a resiliência da política econômica nacional a cada sobressalto no Oriente Médio. Falando em dilemas e tensões, a temperatura não está subindo apenas nas refinarias. Longe disso. Essa pressão econômica global frequentemente serve como pano de fundo para movimentações intensas na nossa política interna. O que nos leva ao segundo grande tema que mapeamos hoje. O clima de tensão nos corredores do Congresso Nacional. Exatamente, em torno da chamada PEC da Segurança Pública. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem a intenção de pautar o texto ainda hoje. Esse é um movimento que requer muita atenção de quem busca entender a dinâmica institucional do país. Historicamente, a segurança pública no Brasil é gerida pelos governos estaduais. Cada estado comanda suas polícias militares e civis. Sim, o objetivo estrutural dessa proposta de emenda à Constituição é alterar essa arquitetura, criando um sistema único de segurança pública. Algo que as fontes têm comparado frequentemente a uma espécie de SUS da segurança. Perfeita analogia. Mas como isso funciona na prática? É apenas uma questão de compartilhar informações ou é uma mudança real na cadeia de comando? O texto mira em dar ao governo federal, à União, muito mais poder. Poder de ditar diretrizes gerais e coordenar estratégias unificadas contra o crime organizado. Que atua com uma capilaridade que ignora completamente as fronteiras estaduais. Exatamente. O crime não respeita a divisa do Estado. A justificativa do projeto é criar sinergia. Contudo, do ponto de vista do Pacto Federativo, isso representa uma centralização de poder. Os governadores perdem uma parcela de autonomia. Perdem. Eles transferem essa prerrogativa coordenativa sobre as suas forças de segurança para Brasília. É uma alteração profunda na dinâmica de poder do Estado brasileiro. Mexer nas regras do jogo entre os estados e a União já garantiria um debate exaustivo por si só. Sem dúvida. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Poder 360 e a Folha destacam que o verdadeiro barril de pólvora dessa PEC é um ponto muito específico que foi acoplado ao texto. A inclusão do referendo popular. Sim, um referendo para decidir sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, especificamente em casos de crimes violentos. Um tema historicamente sensível. Muito sensível. O que me faz pensar, será que o governo tem o capital político para aprovar uma alteração constitucional com um tema tão inflamável acoplado a ela? Essa é a grande questão política do dia. Uma PEC não é um projeto de lei comum.
Para alterar a Constituição, é necessário superar um sarrafo altíssimo. Os votos favoráveis de 3/5 dos deputados. Que significa 308 parlamentares em 2 turnos de votação. E o ponto crucial que observamos nessa análise é que esse referendo sobre a maioridade penal atua como uma cunha. Uma cunha que racha a própria base do governo Lula. Precisamente. A divisão é clara e as fontes relatam isso de forma imparcial. A divisão parece ser ideológica e pragmática ao mesmo tempo, de acordo com as leituras. Parlamentares, de um lado, argumentam que o referendo transfere a decisão final para as urnas, agindo como uma espécie de escudo político para o Congresso aprovar a medida sob o pretexto de deixar o povo decidir. Por outro lado, legendas da própria base aliada do governo enxergam a redução da maioridade penal, seja via Congresso ou via referendo, como uma violação frontal de diretrizes históricas ligadas aos direitos humanos. O que a análise política neutra nos mostra é que o sucesso ou fracasso dessa votação será um termômetro brutal da capacidade de articulação do Executivo e do presidente da Câmara. Colocar um tema tão divisivo em pauta no momento de turbulência econômica global demonstra urgência. Mas também expõe o Executivo a um risco considerável de fragmentação da sua coalizão. Nós certamente vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa votação no plenário. Mas, para garantir que a nossa audiência saia desta imersão com um panorama completo do que é o Brasil neste 4 de março, nós agrupamos 3 dados e fatos essenciais. Um giro rápido para compor o cenário. Isso. Eles formam um retrato rápido, porém muito profundo, sobre a nossa justiça, os abismos sociais e a saúde da economia real. O primeiro deles é uma movimentação pesada no cenário jurídico que repercutiu amplamente. A nova prisão do empresário Daniel Vurcaro. Exato. A Polícia Federal realizou a sua operação logo cedo. E o detalhe que eleva a gravidade desse fato não é apenas o nome do alvo, mas a origem da ordem. A prisão preventiva não partiu de um juiz de primeira instância. Ela foi expedida diretamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O pano de fundo da investigação envolve suspeitas contundentes de invasão cibernética e o comprometimento direto de sistemas do Ministério Público. É uma acusação gravíssima. Eu confesso que, lendo as fontes, a rapidez e a força da resposta chamaram a atenção. Por que um caso de suposto crime cibernético escalou tão rápido direto para o STF? Porque não se trata de um crime financeiro comum ou de um vazamento de dados de clientes de uma empresa privada. Tem um peso institucional aí. O Ministério Público é um órgão basilar de fiscalização e controle do próprio Estado. Se os sistemas que guardam as investigações e os processos sigilosos da República são alvo de uma invasão orquestrada, o ataque passa a ser interpretado como uma ameaça à segurança institucional. Uma ameaça ao Estado de Direito. Exatamente. O rigor do STF, neste caso, reflete uma mensagem clara do Judiciário sobre a intolerância absoluta com qualquer tentativa de vulnerabilizar os aparatos de justiça do país. É um teste evidente da segurança digital das nossas instituições. Agora, o nosso segundo ponto do giro requer que olhemos para uma falha institucional de natureza muito mais dolorosa. Um tema que exige muita seriedade. A Folha de São Paulo publicou hoje um relatório extenso e cortante sobre a violência de gênero no país. Os dados sobre feminicídio continuam sendo uma chaga aberta, mas uma estatística específica foi destacada. O dado de 13%. Sim, 13% das vítimas de feminicídio no Brasil já possuíam uma medida protetiva de urgência em vigor quando foram assassinadas. Esse é um dado que expõe o abismo burocrático que existe entre a teoria da lei e a realidade nua e crua da rua. O que essa estatística grita para nós é que essas vítimas fizeram tudo o que a cartilha institucional orienta. Elas procuraram as delegacias, Enfrentaram um processo difícil de denúncia. e conseguiram o documento judicial que deveria atuar como escudo. E ainda assim, o sistema falhou na etapa final. Isso levanta uma questão importante, uma dúvida severa sobre o funcionamento dessas medidas. Um pedaço de papel por si só não tem o poder de parar um agressor. O que falta para transformar essa proteção na teoria em proteção na prática? A falha sistêmica apontada por especialistas e ecoada nos relatórios está na falta de uma rede logística de proteção ao redor desse papel. Faltam braços operacionais. Faltam.
Uma medida protetiva sem monitoramento eletrônico do agressor, sem um botão de pânico conectado a uma central de pronta resposta eficiente e sem um patrulhamento ativo, torna-se uma garantia frágil. Como o programa Patrulha Maria da Penha, por exemplo. Exato. A análise da Folha não foca apenas na tragédia individual, mas cobra do Estado a estruturação de abrigos de transição e respostas policiais que sejam tão rápidas quanto o risco exige. A lei existe. O que o dado de 13% expõe é a ausência de infraestrutura real para cumpri-la. É um número que exige ser lembrado e cobrado diariamente. Sem dúvida alguma. Para fechar esse nosso retrato de hoje, mudamos de eixo radicalmente em direção à macroeconomia. Tivemos a divulgação oficial e consolidada dos dados do Produto Interno Bruto pelo IBGE. Um dado que traz um alívio analítico. Sim, os números finais confirmaram que o PIB do Brasil em 2025 fechou com um crescimento de 2,3% no ano passado. Esse número de 2,3% traz uma perspectiva de resiliência muito importante, especialmente quando comparamos com o cenário internacional adverso que discutimos no início da análise. O crescimento geral é sólido, mas as fontes apontam um grande trator solitário puxando essa média para cima. O agronegócio. Ele mesmo. O setor agropecuário apresentou um salto impressionante de 11,7% no ano passado. É um crescimento de 2 dígitos que contrasta fortemente com um ritmo muito mais lento da indústria e do setor de serviços. Como a gente lê esse desequilíbrio? Esse dado revela a dicotomia clássica do motor econômico brasileiro. Por um lado, o crescimento de 11,7% do agro evidencia a eficiência tecnológica, a capacidade de adaptação às mudanças climáticas e a força exportadora. É um setor altamente competitivo no cenário global. Muito competitivo. É esse avanço que garante a entrada de dólares no país e fortalece a nossa balança comercial. Mas, por outro lado, evidencia a extrema dependência que o Brasil tem desse único setor para gerar crescimento expressivo. E se conectarmos isso com a nossa primeira pauta sobre o Oriente Médio, as coisas ficam complexas. Bastante complexas. O agronegócio é absurdamente dependente de diesel para suas máquinas, caminhões e para o escoamento das safras, além de insumos importados. Ou seja, a grande estrela do nosso PIB é altamente vulnerável aos choques do barril de petróleo e do dólar. Exatamente aí reside o valor da análise interconectada. Esse crescimento do ano passado construiu um alicerce. Uma gordura para queimar. Exato. O Brasil vai precisar dessa margem, dessa força acumulada pelo agro, para suportar a pressão inflacionária que a escalada do petróleo e a fuga de capitais geram hoje. A robustez do campo no ano passado é o que fornece o fôlego necessário para que a economia consiga manobrar durante as tempestades geopolíticas deste ano. É uma síntese vital. E com isso conseguimos amarrar as pontas da nossa imersão de hoje. Nós partimos das tensões militares e políticas em Teherã, entendendo como o alerta no Estreito de Hormuz reverbera diretamente nas telas de câmbio, fazendo o dólar encostar em R$ 5,31 e colocando a Petrobras numa encruzilhada tarifária. Em seguida, traduzimos a pressão no Congresso Nacional para avançar com a PEC da Segurança Pública. A tentativa de unificar as polícias sob a asa da União, enquanto navega o terreno minado do referendo sobre a maioridade penal. Por fim, olhamos no espelho da nossa realidade doméstica. Desde a resposta dura do STF a um ataque cibernético contra o Ministério Público, passando pela falha estrutural nas medidas protetivas nos casos de feminicídio, até o alívio estatístico do nosso PIB. É fascinante perceber que nenhuma manchete é uma ilha. A intenção dessa nossa investigação é, primordialmente, oferecer os blocos lógicos para que quem nos escuta construa suas próprias conclusões. E seguindo essa linha, eu deixo uma reflexão instigante, algo que surgiu das entrelinhas de todos os portais hoje. Qual seria? Considerando a velocidade implacável com que um conflito do outro lado do mundo afeta a nossa inflação e os nossos combustíveis hoje, até que ponto a nossa economia, mesmo crescendo com a força do agronegócio, precisa repensar urgentemente suas estratégias de autossuficiência e resiliência para não ficar refém das crises geopolíticas do amanhã. É uma reflexão instigante e necessária. Um convite para olhar muito além do óbvio. O nosso encorajamento permanente é para que a nossa audiência não se contente com o valor de face das notícias diárias. Que a curiosidade seja a ferramenta principal. Exato.
para continuar mapeando as conexões escondidas que unem um míssil no Oriente Médio ao preço do frete na nossa rodovia, porque é nessas intersecções que a história real é escrita. Foi um prazer acompanhar essa jornada com quem nos ouviu até aqui. Agradecemos a companhia de todos que dedicam seu tempo para buscar uma compreensão mais refinada do mundo. Despedimos-nos por agora, fiquem atentos e até a próxima investigação profunda.